Bom, ele diz, o plano quinquenal ainda está em sua fase preliminar. Note que ele tem utilizado muito aí os verbos que supostamente seriam verbo de ligação para tentar induzir você a acreditar que isso aí é predicativo. Nas questões anteriores, uma questão anterior, deixa-me ver aqui, pronto. Essa questão que a gente fez agora, o item 3 da questão 5, ele diz, a palavra maior tem valor adverbial. Note que ele começa a falar um pouco se tem função adjetiva, se tem valor adjetivo, valor adverbial. Cuidado para não confundir isso, tá certo? Imagina que eu diga assim, sei lá, Cláudia está feliz. Frase simples. Cláudia está feliz. Beleza. Nesse contexto, Cláudia está feliz, aí você vê o seguinte, está é verbo de ligação, porque feliz, que é a palavra que está depois, é adjetivo. É um qualificativo, é uma qualidade. É um atributo, uma predicação da palavra Cláudia, que é o sujeito. Então, é o predicativo do sujeito. Situação 2. Cláudia está em Recife. Quando eu digo Cláudia está em Recife, note, em Recife é o lugar onde Cláudia está. Entendeu a diferença? É o lugar onde Cláudia está. Então, quando eu digo Cláudia está em Recife, claro, passa a ser em Recife, passa a ser adjunta adverbial de lugar. Veja, feliz era predicativo do sujeito. É um predicativo, é um atributo, é uma qualidade do sujeito. Agora, quando eu digo, tudo bem, em Recife, não é mais uma qualidade. Eu não vou dizer, Cláudia, você está tão em Recife hoje. Claro que não. Não é elogio para ninguém, não é qualidade para ninguém. Então, em Recife é um advérbio, indica está onde. O verbo estar, na primeira frase, está feliz, é verbo de ligação. Agora, na segunda ocorrência, o verbo estar, aí é verbo intransitivo. Cuidado com isso. Mas por que um verbo intransitivo? Porque aqueles verbos que estão lá naquela listinha, lembra aquela lista do verbo de ligação? Aqueles verbos que estão na lista do verbo de ligação, eles deixam de ser de ligação se eles não estiverem unindo sujeito e predicativo. Se depois dele, em vez de um predicativo, em vez de uma qualidade, aparecer um advérbio, um circunstante, um termo circunstancial. Onde, quando, como, entendeu? Sempre que aparecer um termo circunstancial, não é mais verbo de ligação. Cuidado com isso, anote aí no seu resumo, você que está estudando para valer. Tá? Então, claro, da mesma forma, no primeiro momento, está feliz. Feliz tem função adjetiva, tem valor adjetivo, não tem valor predicativo. Na segunda ocorrência, está em Recife, está entre os amigos, qualquer coisa assim, está onde? Entre os amigos. Essa expressão agora não tem mais valor adjetivo, valor predicativo. Tem valor adverbial, valor circunstancial. É o que está acontecendo aí. Vamos continuar? Olha só. Fase na linha 37. Né? Quando ele coloca aí a linha 37, a palavra fase. Pessoal, na fase na linha 37, ele coloca aí. O plano está em sua fase preliminar. Está onde em sua fase preliminar? Note que a palavra fase também tem valor adverbial, percebeu? De núcleo desse termo de função adverbial. Não tem função adjetiva. Não tem a mesma função sintática do adjetivo pronta. Aumentada, na linha 8, olha só. Quando ele fala aumentada na linha 8, ele diz assim, a distribuição de renda nacional deve ser aumentada, veja, deve ser aumentada, é um verbo, né, deve ser ampliada, deve ser aumentada, nesse contexto aí, né? Poderá aumentar, poderá ser aumentada. Você tem um verbo mesmo no participo aqui, formando tempo composto, formando uma locução verbal. Então não tem função adjetiva predicativa. Desigual, na linha 25, olha só. A segunda maior economia do mundo ficou bem mais desigual. Tranquilo, tranquilo. Veja, a segunda maior economia ficou, verbo de ligação, desigual. Por quê? Desigual é adjetivo, está se referindo ao sujeito, que é a segunda maior economia do mundo. É uma expressão com valor adjetivo, é uma expressão com valor predicativo. Se essa expressão tem valor predicativo, maravilha, resolveu o problema. A resposta certa, portanto, seguramente aí é a letra D, desigual, tranquilo, função predicativa. Aí ele coloca aí, né? E a palavra estrutura na linha 35. Vamos lá, está fazendo zigue-zague de página aqui. Na linha 35, olha só. Além de abrir mais para o mundo e melhorar a sua estrutura de comércio exterior. Melhorar o quê? Claro, você vai melhorar alguma coisa, nesse contexto aí, objeto direto. Né? E a estrutura é o núcleo do objeto direto. Sintaticamente seria isso. Não tem função predicativa não. Certo? Beleza? Vamos lá, vamos avançar. Próxima questão, veja aí.
Desigual, tranquilo, já vimos aqui o gabaritos. Questão de número 7. Vamos lá, vamos avançar. A respeito da estrutura sintática, olha só, estrutura sintática do título, hein? Mais uma vez, uma análise sintática aí. Ele fala, a respeito da estrutura sintática do título, analise as afirmativas a seguir. Ele diz, distribuição de renda é alçada à prioridade. Já tem uma questãozinha aí. Vamos lá. Bom, na questão 7, ele coloca aí, veja. O período está na voz passiva. Pessoal, será que realmente está na voz passiva? Ele diz, distribuição de renda é alçada à prioridade. A prioridade alça a distribuição de renda. O período está na voz passiva? Sim. Está caracterizado como voz passiva? Claro, porque ele diz é alçada. É alçada, você tem 2 ou mais verbos, o último verbo no particípio. Então você tem a característica aí da voz passiva analítica. Certo? Prioridade é alçada, distribuição de renda. Certo? Beleza? Vamos lá. 2. O predicado é verbo nominal. Olha aí, quem pensa que análise sintaxe de termos e tal não cai na FGV, está aí, ó. Morfossintaxe de termos. Predicado é verbo nominal. Gente, tá lembrado daquela história de predicado nominal, verbal, verbo nominal, lembra? Na internet a gente já está com a música circulando aí há muitos anos, né? De sujeito predicado, de brega e tal. Aqui no site Eu Vou Passar, você pode pegar. Pega lá nos artigos da gente, eu coloquei lá o sujeito e o predicado, aprenda cantando. Tem uns arquivos aí, aprenda cantando, nos nossos artigos que a gente tem publicado aí. Aprenda cantando. Aí nesses artigos você tem lá um deles, sujeito e predicado. Aí tem lá uma dicasinha para você aí, com uma música, um brega aí, bem engraçado e tal, que a gente fez, brega antigo, né? Esses bregas novos não, tá estilizados e tal, aquele brega mesmo. Reginaldo Rossi, tá lá. Dê uma olhada aí na paródia que a gente fez, uma versão bem curiosa aí, daquela música A Raposa e Azul. Você conhece aquela Raposa e Azul? E pronto, aquela música mesmo aí. A gente pegou a música, deu uma retrabalhada aí, e você vai aprender sujeito e predicado em grande estilo. É o rei, Reginaldo Rossi. E aí, pois é. É assim mesmo, olha só. Vamos recapitular um pouquinho dessa história de predicado? Vamos dar uma olhada? Vamos ver? Olha só. Predicado. O predicado, claro, né? Tudo aquilo que fala algo a respeito do sujeito. Todo aquele trecho, aquela situação que diz alguma coisa em relação ao sujeito. Predicado. Quando eu falo do predicado, ele é um termo essencial da oração. Não existe frase sem predicado. Não existe. Pode até haver frase sem sujeito. Oração, né? Frase verbal, né? Oração sem sujeito. Mas não existe, por exemplo, um termo, uma frase mesmo sem predicado. É um termo essencial de verdade, né? O sujeito, apesar de ser um termo essencial, ele muitas vezes, em algumas ocasiões aí de verbo haver, aquela história lá que você já sabe, os verbos impessoais, ele pode se mostrar ausente da frase. Curioso, né? Mesmo sendo um termo essencial, ele pode aparecer fora da frase. Sem comentários, tá? Mas veja, vamos continuar. No caso do predicado aí, por exemplo, você tem o predicado nominal, o verbal e o verbo nominal. São 3 tipos de predicado. É bem tranquilo. Para você saber bem predicado, para você relembrar, a gente tá dicas e questões, vamos para a dica aí. Vamos relembrar a teoria, mas assim com algumas dicas para vocês. Olha só. 3 tipos de predicado, entenda. Para você conhecer bem predicado, 2 conceitos são pré-requisitos. São realmente assim prescindíveis. O conceito de verbo de ligação e o conceito de predicativo. O conceito de predicativo ele aparece em todos os critérios de predicado, em todas as definições. Se você tiver noção do que é predicativo, tá de boa, como diz o pessoal, né? Tá tranquilo, tá ótimo. Se você conhecer verbo de ligação, melhor. Veja os esquemas, anote aí no seu resumo. Predicado nominal, PN. Você faz esquematicamente isso. Predicado nominal, PN, beleza? Verbo de ligação, VL, mais PDS, predicativo do sujeito. Primeira frase. Predicado nominal, PN, seta, VL, verbo de ligação, mais, sinalzinho de mais mesmo. Predicativo do sujeito, PDS. Esse é o primeiro esquema. Segundo esqueminha, rápido. Predicado verbal, PV. PV, seta. PV, setinha. Sem predicativo. Basta isso. Sem predicativo. Terceiro predicado. Predicado verbo nominal. PVN. Predicado verbo nominal. Setinha. O que você vai colocar agora? Predicativo sem VL. Sem verbo de ligação.
Vamos recapitular, ver se você fez o resumo direitinho. Depois você pausa o vídeo, volta lá, escreve, a gente recapitulava. Pause aí. Ok? Pronto. Conferindo seu esquema agora. Você já copiou, já viu tudo? Vamos conferir. PN, VL mais PDS. É isso? PN, predicado nominal. VL, verbo de ligação, mais PDS, predicativo do sujeito. PV, predicado verbal. Setinha, claro, sem predicativo. PVN, verbo nominal. Predicativo sem verbo de ligação, sem VL. Não é isso? Esse é o seu esquema. Vamos lá. Predicativo, decore assim, é mais fácil para você. Predicativo, adjetivo ou palavra com função adjetiva após o verbo. Grosso modo, é isso aí, fica mais fácil você entender. Predicativo é o quê? Vá. Predicativo é o quê? Adjetivo após o verbo. Vá. Predicativo é o quê? Adjetivo após o verbo. Predicativo é o quê? Adjetivo após o verbo. Predicativo é o quê? Adjetivo após o verbo. Adjetivo após o verbo. Adjetivo após o verbo. É, apelation, velho. É assim mesmo. Tá pensando o quê? É assim mesmo. Então, doido, sacuda aí, meu irmão. Sai do canto. Que malgação é essa? É, rapaz. Vamos estudar. Olha. Aí você tem a lousa. Pera aí, calma aí. Pra cá, pra cá. Tá, beleza. Tá bom. Tá ótimo. Ficou bom, ficou bom. Olha. Então você tem predicativo. Adjetivo após o verbo, não é isso? Adjetivo após o verbo. Adjetivo após o verbo. Pronto, é isso mesmo. Aí você tem, claro, noção básica de predicativo. Por exemplo, ela é feliz. Feliz é um adjetivo. Está depois do verbo. Predicativo, claro. Ele tem estado pensativo. Pensativo é adjetivo, está depois do verbo, entendeu? Agora se eu disser, ele comprou uma casa. Note. Quem é o verbo? Comprou. E depois, uma casa. É qualidade? É adjetivo? Não. Se não tem qualidade, se não tem adjetivo depois do verbo, eu não posso chamar de predicativo. Entendeu agora? Veja um exemplo de predicado nominal. Ele é inteligente. Quem é o verbo? É. Está na listinha lá dos verbos de ligação? Tá na lista. É o verbo ser. É um dos verbos daquela listinha lá. Verbo de ligação, lembra? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, virar, tornar-se. Lembra? Agora, lógico, está na lista e, além disso, depois desse verbo, tem uma qualidade. Tem uma predicativa, uma função predicativa. Um termo que exerce o papel de predicativo. Predicado nominal. Predicativo, verbo de ligação, predicativo. Beleza. PV, predicado verbal. Ele comprou flores. Ponto. Veja. Eu não disse, vou deixar essa caneta aí. Eu não disse que a foi bonita, feia, cheirosa, perfumada, não disse nada disso. Eu simplesmente falei, ele comprou flores. O verbo é comprar. Flores, tá aí, ó, não é adjetivo, não é predicativo. Qual é o tipo de predicado que não tem predicativo? Predicado verbal, entendeu? Ele estudou muito. Estudou o verbo. Muito não é adjetivo, não é qualidade. Esse predicado é verbal também. Fácil, predicado verbal é mamata, fácil demais. PVN, predicado verbo nominal. Eu tenho predicativo, ou seja, eu tenho o adjetivo depois do verbo, mas o verbo não é de ligação, é um verbo normal. Então veja, se eu disser assim, Fernanda comprou livros novos. Veja, Fernanda comprou livros novos. Pessoal, o verbo é comprar. Comprou livros novos, não tem adjetivo depois do verbo? Não, mas, pessoal, o adjetivo pode vir um pouquinho depois, não tem que estar colado, logo depois colado ao verbo, não. Relaxa, tá certo? Comprou livros novos. Aí eu pergunto a você, Fernanda, novos ou livros novos? Entendeu? Então você já observa mesmo, claramente isso. Então, de uma forma ou de outra, esse novos aí é predicativo do objeto. Eu tenho predicativo, mas o verbo não é de ligação. Até porque o verbo comprar não está nem na lista. Ele não aparece nem naquela lista lá. Fernanda comprou livros novos. Não tem o verbo comprar, não é nenhum daqueles verbos. Ser, estar, ficar, parecer, berê, 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 berê. Entendeu? Então, sempre que houver, né? Os alunos chegaram calados. Então, os alunos chegaram silenciosos. Veja que o predicado verbo nominal é a fusão de dois predicados. Predicado nominal e predicado verbal. Eu tenho dupla ideia aí. Os alunos chegaram e estavam calados. Ou então os alunos chegaram silenciosos. Os alunos chegaram e estavam silenciosos. É como se houvesse aí uma elipse dessa construção verbal, dessa forma. Entendeu aí? Então, predicado verbo nominal, eu tenho dois núcleos. O verbo e o nome.
Predicado verbal, o núcleo do predicado verbal é o predicativo, é o nome. E o núcleo do predicado verbal é o próprio verbo. Tá certo? É o verbo mesmo. O núcleo do predicado, tranquilo. Revisou o predicado? Filé mesmo, tranquilo? Tá ninja agora? Próxima aula eu quero ver se você acertou a questão. Vamos lá.